Gravado na acolhedora sala de reunião do escritório Mioto e Betoni Advogados Associados, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que está se especializando em se especializar. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou o Fabrício Brown e continuo cansado mesmo depois do recesso. E aqui é o professor Vinícius de Almeida com uma dica. Se no seu círculo de amizade ninguém fala sobre disciplina, futuro, sucesso, Fiat Maré e agiotagem, melhor rever seu círculo de amizade. Eu sou o professor Fernando Machado. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Ah, viu? Provérbios. Ah, mudou, saiu de cânticos? Sai de cântico. Refletiu nesse recesso, Fernando? Refleti. Que bom, então. E é isso aí, vamos começar um pouco destreinado, que nada, a gente estava trabalhando, fizemos um curso de podcast nesse pequeno recesso, não aprendemos muita coisa, mas está servindo para isso. E, como sempre, vamos agradecer aqui ao espaço cedido, né, pelos nossos colegas e amigos, Mioto e Betoni, para que possamos gravar aqui, e também você, nossos ouvintes, agradecer a presença de todos vocês, pelos compartilhamentos, por assistir e participar com a gente deste projeto, dessa obra do Senhor. E se você ficou com saudade da gente, já que não teve episódio na semana passada, confira a gente nas redes sociais e também nos nossos canais das redes de streaming. Acompanha lá nosso perfil no YouTube, no Spotify, no Orelo. Também acompanha lá o nosso perfil no Instagram e Facebook, é um espaço aberto para você mandar comentários, dicas para a gente, porque esse aqui é um projeto que também inclui todos vocês, nossos ouvintes. E se você ainda não adquiriu sua caneca do Direito do Mato, um sucesso de vendas, vendemos todas, tanto que sequer temos alguma caneca para mostrar para vocês aqui, mas fica o convite para que você adquira uma das nossas canecas. Parte do lucro será revertido para 3 famílias que necessitam. Muito. Exato. Então, vamos começar hoje com aquilo que a gente sabe fazer. Então tivemos aqui uma notícia que bombou aí nas mídias sociais, né? Justamente porque envolve também a questão processual e também a questão de mídias sociais. Provas testemunhais são anuladas após vídeo comemorando no TikTok. Um vídeo postado na rede social TikTok, logo após uma audiência trabalhista, motivou a desconsideração das provas apresentadas por 2 testemunhas em favor da autora da reclamação. Elas e a parte fizeram gravação em que comemoravam a suposta vitória no processo com risadas, músicas e dancinhas, e que trazia o seguinte título: Eu e minhas amigas indo processar a empresa tóxica. A trabalhadora, uma vendedora de uma joalheria, ajuizou a ação pedindo reconhecimento de vínculo empregatício de período anterior ao que consta na carteira de trabalho, dando moral pela omissão de registro, dando moral por tratamento humilhante em ambiente de trabalho, entre outros. É o padrão, né? O modelo padrão da reclamação trabalhista. O juízo considerou a postagem no TikTok desrespeitosa, além de provar que as 3 tinham relação de amizade íntima. Por isso, os depoimentos foram anulados. Em sentença, concluiu-se também que a profissional de testemunhas utilizavam de forma indevida o processo de justiça do trabalho, tratando a instituição como pano de fundo para postagens inadequadas e publicação de dancinha em rede social. Ah, elas ainda estavam na Justiça do Trabalho. Exato. E aqui quase uma propaganda do Polishop, né? E não é só isso, né? E tem mais, né? As mulheres foram então condenadas por litigância de má-fé ao pagamento de uma multa de 2% sobre o valor atribuído à causa para cada uma em favor da empresa. A decisão foi mantida na íntegra pela 8ª turma do TRT da 2ª região. Segundo a turma, a proximidade demonstrada entre as 3 indica de forma clara que eram sim amigas e que tinham, no mínimo, uma grande animosidade em relação à joalheria. Até porque ela colocou, né, na postagem, né? A empresa tóxica, né? A empresa eu, minhas amigas. Então, o legal é que ela, depois dessa repercussão toda, as redes de jornais procuraram ela, né? E ela respondeu, né? Que ela está, como é que ela disse? Na boca do povo, mas na mão de Deus. Depois dessa repercussão. É boa de frase. Já valeria uma outra postagem no TikTok, né? Vai lá. Vamos aqui distribuir aqui, vamos dividir a nossa notícia, que nós temos alguns institutos aqui para que nós possamos trabalhar, né? O primeiro instituto se refere
aqui, vamos pegar aqui a questão da animosidade em relação à empresa, que foi demonstrado aqui pelo fato de todos concordarem que era uma empresa tóxica, fazerem ali algumas manifestações em relação a isso. Do ponto de vista processual, nós teríamos aqui já a princípio uma suspeição. Porque se você já nutre um sentimento negativo em relação à parte, você, enquanto testemunha, você já tem o seu depoimento comprometido. A tendência é que você vá agir durante o seu depoimento buscando prejudicar aquele que você entende como tóxico. A prova testemunhal, para que ela seja admitida, espera-se que a testemunha seja imparcial em relação às partes, né? Não seja nem inimigo, nem amigo e nem tenha interesse na causa, ou seja, ela está ali simplesmente para narrar fatos que ela presenciou, que ela viu, que ela ouviu, né? Que realmente ela presenciou e não que ela ouviu alguém dizer sobre aquilo. E sem que ela faça um juízo de valor sobre os fatos. Ela só tem que falar o que ela viu e o que ela ouviu, só isso. Aconteceu isso nesse dia, tal, dessa maneira. E quando há uma animosidade, então entende-se que você trata aquela pessoa como, de certa forma, inimigo. Que a amizade, a animosidade é o contrário ali da amizade, então você também ali trata como inimigo, então. Porque se você quer mal aquela empresa tóxica, então é visto como inimigo, não pode ser aceito como prova testemunhal. No processo há a figura do informante, no processo de trabalho, no processo civil também se admite em algumas hipóteses, quando você não tem testemunha, mas tem informante, que é justamente aquela pessoa que tem impedimentos ou é suspeita, mas é a única que sabe do que aconteceu. Então ela é ouvida no processo sem prestar o juramento de dizer a verdade. Então você tem a narrativa do fato por alguém que não teve o compromisso de dizer a verdade. A testemunha, pela imparcialidade, ela faz o compromisso de dizer a verdade. E a seriedade dessa prova, porque você, por vezes, não tem um documento, você não tem um vídeo, você não tem um áudio, você não tem um contrato, não tem uma conversa de WhatsApp. Sobretudo para questões de fato que envolvem as relações de trabalho. A prova testemunhal ela é fundamental. É fundamental. Você vai ter exclusivamente a prova testemunhal. Às vezes exclusivamente, você não é nenhuma prova testemunhal que confirma um documento. Às vezes você tem documentos e a prova testemunhal confirma o que os documentos dizem, porque o fato narrado condiz com aquilo que está documentado. Então você tem que ter seriedade nisso. Necessariamente tem que ter seriedade. Difere, por exemplo, do teor probatório da testemunha no caso do processo previdenciário. Tanto a legislação previdenciária quanto já o entendimento dos tribunais, ele entende que no aspecto previdenciário você não admite, em regra, a prova exclusivamente testemunhal. Salvo alguma situação muito específica em que você vai demonstrar que a prova documental tenha sido perdida, tenha sido extraviada. Assim, é muito difícil que você consiga a procedência de um pedido na área previdenciária apenas com a prova testemunhal. Então, exemplo aqui que é muito comum é a questão do trabalhador rural. O trabalhador rural, muitas vezes, ele não tem documentos. Ele não tem ali o trabalhador rural, aquele que foi o chamado boia fria, aquele que foi o trabalhador temporário, aquele que muitas vezes ele jamais teve ou não guardou nenhum documento. Às vezes nem tem documentos pessoais. Em algumas situações ele já extraviou, já teve que refazer os seus documentos. Contudo, ele necessita de algum tipo de prova, nem que seja de uma certidão de casamento que constou uma profissão lavradora, alguma coisa para corroborar esse período em que ele trabalhou. Essa é uma dificuldade muito grande. Já na área trabalhista, não. É possível que você se reconheça uma situação de fato exclusivamente com prova testemunhal, justamente porque é a prova mais precisa, mais exata de uma relação, daquilo que ocorre em uma relação de trabalho. O próprio TST ele tem entendimento no sentido de que o fato de uma testemunha, por exemplo, estar litigando contra uma empregadora, o empregador não impede ela de ainda exercer esse mundo. Aí, falando um pouquinho mais das consequências, como a notícia estava falando, a reclamante e as testemunhas levaram um senhor prejuízo, né?
Uma multa do quê? 2% sobre o valor da causa para cada uma, para a reclamante e para as testemunhas. E lembrando, só que daí tem mais uma coisa, a testemunha, ela não vai suportar apenas isso. Porque quando ela faz o compromisso, né, para exercer essa função, ela também, dependendo da forma como ela vai prestar esse depoimento, ela pode até configurar crime, né? Artigo 314 do Código Penal, a ideia do falso testemunho. Se houve falso testemunho, ela pode... Ela leva um prejuízo patrimonial e ainda pode... Se ela disse, se provar que o que ela disse ali é mentira, né, daí é falso testemunho. Mas aí temos que pensar também do lado ali, se o depoimento foi anulado porque ela não era testemunha e informante, o juramento dela também cai por terra, dela não comete crime, né, anulou o depoimento. Assim, para quem está nos ouvindo, né, como que você pode, sabendo que a testemunha ou é inimiga, ou é amiga, ou tem interesse na causa, como é que o advogado pode impedir o depoimento? Tem um momento adequado, né? Depois que o juiz faz ali a qualificação da testemunha, é o momento adequado do advogado da parte pedir, então, a contraditar a testemunha para que ela não seja ouvida como testemunha. Inclusive, na contradita, podem ser feitas perguntas para a pessoa sobre a sua qualificação como amigo, como interesse na causa, tudo se tiver prova. É possível levar documentos de rede social previamente. E esse é, sem dúvida, um dos momentos mais emocionantes para o advogado, né? Quando a testemunha vai ser ouvida, né? Porque muitas vezes também poderíamos dizer que falta uma certa sensibilidade para o magistrado da forma com que ele, eventualmente, ele se refere à testemunha. Por exemplo, você leva uma testemunha, vamos puxar aqui para a questão previdenciária. Você leva lá uma testemunha, uma pessoa... trabalhador rural de 70 anos, e aí ele já está para ele num ambiente hostil, como testemunha, ele vai sentar na frente do juiz, o juiz vai dizer para ele, o senhor está compromissado a dizer a verdade, o senhor incorrer em falso testemunho, o senhor pode ser preso aqui dessa audiência. Essa coisa eu já presenciei. Aí, evidentemente que essa pessoa, ela já sequer sabe o que ela está falando a partir daí, porque ela esqueceu tudo. Ela vai tentar inventar, ela vai ou inventar, ou ela vai esquecer, ela não vai conseguir falar. Por quê? Porque ela não foi devidamente orientada. Já outras situações, o juiz explicou, o senhor está aqui, o seu papel é esse, o senhor não pode faltar com a verdade, se o senhor mentir, o senhor pode ter consequência, o senhor promete falar a verdade, a parte fica feliz, fala prometo e fica tudo bem, né? Da forma como é feita ali aquela advertência inicial, muitas vezes do próprio Poder Judiciário pode desestabilizar a testemunha e acabar prejudicando o depoimento. O momento também fica tenso quando faz confronto, né? Confronta a testemunha. Fala, mas peraí, o cara falou isso aqui. Eu queria acreditar. Das vezes que eu jamais, em nenhum momento, e não é só porque está sendo gravado, mas em nenhum momento eu induzi testemunha ou tentei fazer a testemunha decorar o que ele ia falar, porque isso Isso tem tudo para dar errado. Isso não vai dar certo. E daí nessa hora ele vai olhar para você. Exato. Ele vai dizer a palavra mágica, né? O advogado mandou eu falar, né? Ou então, depois, quando termina, ele fala assim, e aí, doutor? Como é que eu se sair, né? Ele vai entregar. Exatamente. É porque o juiz está lá toda semana ouvindo um monte de testemunha, etc. E tal, ele tem experiência em oitiva também, né? O máximo que é adequado que você diga para a testemunha você diga apenas aquilo que você lembrar, que você souber. Se você não lembrar ou não souber, você fala para o juiz que você não sabe o que você não lembra. Jamais tente inventar, às vezes com o intuito de que às vezes a testemunha também, de forma inocente, tentando ajudar a parte, ela pode tentar inventar alguma informação que não condiz com a verdade. E agora, o caso específico é quando você sabe de alguma informação prévia, né, você, antes do depoimento, então contradito, o juiz vai analisar naquele momento e pode não receber como testemunha, pode ouvir como informante, ou então até mesmo não ouvir. Né? Nesse caso específico, foi depois. Foram ouvidas as testemunhas, encerrou-se a audiência de instrução e julgamento, e aí na saída do Fórum Trabalhista, a reclamante e as testemunhas fizeram o videozinho, ficou no TikTok, provavelmente alguém da empresa seguia, estava vendo aquilo ali, passou para o advogado, para a advogada, que viu aquilo, comunicou o juízo ainda antes de ser proferida a sentença. Isso deve ter causado, então, que a outra parte se manifestasse antes da sentença em relação a isso, o juiz, ao julgar,
cancelou esses depoimentos. Se essas eram as provas relevantes para determinar, por exemplo, assédio moral, tudo mais, tal, essa caiu por terra todos esses pedidos, né? Ou reconhecimento de vínculo anterior ao registro da carteira, se tudo dependia de prova testemunhal, as testemunhas perderam a credibilidade até como informantes. Perderam toda a credibilidade, foi descartado e provavelmente perderam também a ação. Né? E aqui nós temos outro ponto também que se refere à questão justamente da amizade íntima, né? No qual você tem ali algumas pessoas que não podem ser testemunhas. Né? Tem, para algumas pessoas, nós temos ali os chamados impedimentos e temos também algumas questões de suspeição. Os impedimentos são aquelas causas em que você já desqualifica de plano, em que você já, por meio de um documento, por exemplo, uma relação de parentesco, uma relação de emprego, uma subordinação, que você já desqualifica de plano, porque essa pessoa presume-se que o seu depoimento será buscando favorecer ali a parte para a qual ela está testemunhando. E os casos de suspeição, que envolvem, por exemplo, a questão da amizade ou a questão da inimizade, são situações em que elas dependem de uma prova um pouco mais robusta. Aqui, no caso, foram a própria parte produziu a prova para a parte adversa, né? A própria reclamante produziu a prova e deu a prova para o reclamado, no qual a pessoa, então, vai ter a possibilidade de comprovar que essa pessoa tem uma relação de amizade e, em tempos atuais, você fazendo uma dancinha no TikTok é uma demonstração de amizade. Com quantas pessoas você tem dançado no TikTok, professor? Eu não tenho TikTok, graças a Deus. Eu tenho resistido fortemente a essa onda. Mas só dançaria com um amigo, certo? Só dançaria com um amigo. Jogaria de lado. Então, o que demonstra que em tempos atuais, dançar no TikTok com uma pessoa é uma demonstração, sim, de amizade. Ainda mais que colocou com as amigas indo processar a empresa tóxica, né? Com as amigas. Só faltou colocar o número do local, né, da sede. Ia marcar ali, né? Localização, tudo. Eu não duvido que não tenha pode colocar. Né? Está em TRT, né? Algumas coisas também, o fato da pessoa ser sua amiga no Facebook, ou lhe seguir no Instagram, ou não necessariamente ela tem amizade com você. Isso não é uma prova de amizade que impeça o depoimento. Tem que ser mais do que o simples fato ali. E também de vocês frequentarem os mesmos ambientes e, vez ou outra, aparecer numa foto junto. Ou até mesmo em relação a uma eventual suspensão do próprio julgador, do próprio juiz. Vamos pensar em uma comarca pequena, em que muitas vezes acaba sendo comum que o juiz frequente a mesma academia ali que um advogado, que até mesmo que uma das partes. Isso não necessariamente vai significar que há uma amizade. A grandiosa Mambai, por exemplo, né? Por exemplo, a Mambai. Em Mambai, como você não tem ali muitos pontos turísticos, por exemplo, tem ali o Recanto Caetés, tem a agência do Sicredi, então assim, o semáforo. Tem o semáforo. Então, assim, é comum que as pessoas se encontrem nesses lugares, né? Porque você não tem muitas opções, então acaba sendo corriqueiro um eventual encontro, trocar uma palavra ali, uma breve conversa, e isso por si só não significa amizade íntima. Esse íntimo mesmo é realmente a questão de ser amigo, porque todo mundo chama de amigo aquilo que é um conhecido, né? Um colega, às vezes participa de uma mesma associação, do mesmo clube, tal, mas é colega, é conhecido, mas não é realmente amigo. Então tem que fazer essa distinção. Ou eles são da maçonaria, né? Da mesma, do Rotary. Do Rotary, da maçonaria, frequenta a igreja presbiteriana. Vai da pastoral familiar. Exato, então. E isso não, por si só não significa que há um impedimento ou uma suspeição. Eu acho legal, assim, por isso já é bem discutido, com as redes sociais, certos assuntos ficaram mais fáceis de comprovar, né? Por exemplo, essa questão da suspeição. Porque antes de aceitar provas produzidas no meio digital, nossa, era uma dificuldade do caramba fazer essa comprovação, né? Agora, com isso aí ficou muito mais fácil, daí que nem vocês estavam falando, ainda mais porque é muito genérico, né? Inclusive, a gente chama garçom de amigo. Não, mas ele é amigo. É amigo. Ele é amigo, é doutor, camarada, né, patrão. Outro ponto também interessante em relação a multa pela litigância de má-fé.
né? Essa multa, então, de 2%, né? O CPC, ele fala no artigo 79, artigo 80 e 81, ele vai trazer, então, ali uma seção sobre a responsabilidade das partes por dano processual, né? Então, as partes, elas vão responder pelos danos provocados no processo descaracterizado da má-fé. O que é que se considera litigância de má-fé? Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, alterar os fatos, usar o processo para conseguir o objetivo ilegal, opor resistência injustificada ao andamento, proceder de modo temerário, provocar incidente manifestamente infundado. Então, esses são algumas condutas que podem ser enquadradas como má-fé processual. De certa forma, é muito rara a condenação, não é muito comum a condenação em má-fé. Até porque existe, por parte do advogado, ele tenta evitar essa litigância de má-fé. Ele faz um filtro também, porque ele também ser responsabilizado, né? Dependendo da gravidade do caso, ele também pode ser responsabilizado por litigância de má-fé. Então, litigar, né, o termo litigar vem de você brigar em juízo. Você vai litigar, do latim litigare, né? Parece um cordel, né? Você tá parecendo com um cordel. Então, nós vamos... barbudo e gordo. Então, quando você vai brigar em juízo, é litigar. E espera-se que as partes ajam de boa fé, ou seja, dentro daquilo que a regra do jogo manda. Agora, quando você tenta subverter, usar o processo de modo temerário, que é o que elas fizeram, ou alterar a verdade dos fatos, que pode ser que tenha acontecido, para obter vantagem no processo, então convém que haja essa punição, porque ela serve de recado também, né? Eu não sei o valor da causa, mas 2% pode ser muito, pode ser pouco. Eu acho que o juiz colocou uns 2% e falou assim, não, elas dão conta de pagar. Aqui pediu dano moral, tratamento humilhante, no mínimo 50 mil, no mínimo. Pelo menos uns 50 mil, tem 2 danos morais aqui. Tem danos morais, tem o reconhecimento do fim do período anterior. Exato. Então, pelo menos uns... Por baixo. Se ela tivesse pedido justiça gratuita, 50 mil de... Então vai dar uns milão para cada uma, se for 50 mil. Esse é um ponto interessante, porque, por exemplo, a gratuidade das custas judiciárias, ela se refere tanto às custas iniciais, custas recursais, diligências, mas ela não protege a litigância de má-fé. Da litigância de má-fé. Então, mesmo a parte hipossuficiente, a parte pobre, ela que tem o benefício de justiça gratuita, se ela for condenada em litigância de má-fé, ela responderá, ela será executada e ela responderá pelo valor que foi atribuído. Ficam aí, nesse caso aí, 2 lições. Primeiro, você tem que usar o processo de forma correta, séria, né? E segundo, se você for fazer cagada, não coloca na rede social. Se segura. Sai um pouco, depois vai. Espera o trânsito em julgado, pelo menos. Espera 2 anos, né? Pra dar rescisória. Condenação rescisória, né? Dança sozinho, né? Dança sozinho, né? É difícil, né? Se ela tivesse dançado sozinha, isso é verdade. Se ela tivesse vindo processar a empresa tóxica, não teria problema. Problema nenhum. Porque ela estava fazendo isso, acreditava nisso, os testemunhos que eram a prova estariam de fora. A pessoa tem direito de achar que a empresa é tóxica, ela tem. Sem problema nenhum. Dançar sozinha, se cada um dançasse no seu TikTok, talvez até é difícil. Poderia ser mais difícil produzir a prova. Exato. Mas ainda assim, o ideal é... Então fica aqui o aviso, né? Se você for testemunha no processo, não dance junto com a parte autora, porque isso pode trazer alguns problemas, né? Vai no bolso. Você vai dançar no processo, perdão, Tá bom para um final de recesso, né? Tá bom. Eu achei que nós nunca fomos muito bons, assim, mas dado o tempo aí que a gente ficou uma semana, até que não estamos... Foi uma semana de descanso, na verdade, por imprevistos que aconteceram. A gente até tinha intenção de gravar, mas alguns imprevistos aconteceram. Quer explicar imprevisto? Não, o pessoal foi parar do psiquiatra, tudo, mas já tá tudo melhor. Tudo tranquilo. Irmãos e irmãs, chegamos olhando agora para você, nosso irmão, nossa irmã.
Agradecemos mais uma vez pela companhia e por você estar aqui conosco, compartilhando um pouco do seu dia, um pouco da sua semana aqui com esses batalhadores do direito do mato, esses que estão trabalhando incansavelmente para levar até você o melhor do conteúdo jurídico, sempre atualizado e sem perfil no TikTok por enquanto. E fica mais uma vez aquele pedido para você acompanhar a gente nas redes sociais. Confere a gente lá no Instagram e no Facebook, confere também os nossos episódios passados. E se você chegou até aqui, a gente espera que você já tenha curtido o nosso vídeo e deixado um comentário. É isso aí. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.